Na história recente, o Sudão passou por muitos conflitos que previnem a existência de um Estado unificado. Desde a sua independência que o país passa por guerra civil, teve algumas eleições, teve ditadura militar. As eleições que ocorreram foram muito conflitivas ali no final dos anos 70. Nos anos 80 veio uma nova junta militar. Essa junta militar coloca o Omar al-Bashir no poder. Você tem a guerra civil no oeste do país, depois a separação do sul do país, quando surge o Sudão do Sul. 2019, um conjunto de manifestações que derrubam Omar al-Bashir. Ele é derrubado por um golpe militar. Nesse período ali, em 2020, existe uma experiência com algum governo civil, mas em 2021 teve um novo golpe militar e são os vencedores desse golpe, ou seja, o exército e o grupo paramilitar ligado ao Estado, que é conhecido pela sigla em inglês RSF, que são forças de apoio rápido, que são lideradas pelo Mohamed Dagalo, e do outro lado o exército, liderados pelo general Al-Burhan. Eles rompem por conta de um conflito interno, por conta de um conflito sobre a divisão do poder no contexto de uma transição para uma nova tentativa aí de regime plural, democrático, competitivo, até baseado em um acordo, em um processo que estava sendo bancado pelos Estados Unidos. Dentro desse processo havia uma previsão de uma unificação das RSF com o Exército, mas surgiu uma discordância no meio do caminho, a RSF se revoltou. Alguns jornalistas tentaram dizer que a Rússia está por trás desse conflito, que a Rússia teria interesse nesse conflito, mesmo que a Rússia tivesse interesses sendo atendidos já pelo regime estável. Era atendida pelo governo, tinha uma boa conversa com o próprio governo do general Al-Burhan, assim como tinha uma boa conversa com o Mohamed Dagalo. Tanto é que alguns tentaram dar a explicação contrária de que o conflito teria sido iniciado contra os interesses da Rússia, como uma forma de sabotar o atendimento de interesses russos naquele país, o que me parece também um pouco exagerado. Mas quem quer falar que tem mão da Rússia, diz que a Rússia tem interesse no minério do Sudão, mas interesse no minério do Sudão, investimento nessa área do Sudão, muitos países têm. E muitos países têm muito mais investimento do que a Rússia. O Canadá, a Alemanha, a Arábia Saudita, o Catar, os Emirados Árabes Unidos, a Turquia, a Armênia, a Malásia, uma série de países que estão explorando o minério do Sudão, em conjunto com o governo, tem grandes operações industriais, mas querem falar como se o interesse russo fosse especial. Por quê? Essa acusação ou essa conversa surgiu em 2022, a partir de um grupo de oposição liberal de russos que estão em Londres, no caso, liderados por um oligarca chamado Khodorkovsky, que disseram que o grupo Wagner, aquele grupo militar privado que está servindo a Rússia, ele estaria tirando o ouro do Sudão, estaria financiando a Rússia, financiando o esforço de guerra com o ouro do Sudão. Depois disso veio uma matéria da CNN que reforçava essa acusação, mas mostrava um centro de processamento muito longe dos empreendimentos industriais de extração de minério que existem no Sudão, mas apenas um centro de processamento que estava comprando ouro de mineradores artesanais locais para processar esse ouro e supomos que mandar para a Rússia, né? Porque se trataria de uma empresa russa. Quer dizer, primeiro que não se trata estritamente do grupo militar Wagner, mas sim de um complexo econômico que está envolvido no comércio de minérios. E quem começa projetando isso, inclusive um pouco antes da matéria da CNN, são meios ligados ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Como, por exemplo, o Fórum de Defesa da África, que é ligado ao comando africano do Exército, das Forças Armadas dos Estados Unidos. Então tem esses detalhes, e a gente vê que a coisa foi trazida à tona novamente, não só porque tem um poder narrativo dentro desse contexto, algumas pessoas se fascinam porque vai fazer um paralelo com o colonialismo, sem dar o contexto dos outros países que estão no Sudão, ou porque também serve do ponto de vista narrativo para o grande conflito com a Rússia é super vilã, o Putin super vilão,
mas também porque justificou uma nova rodada de sanções contra empresas russas por parte da União Europeia agora em abril. Inclusive, se você pegar a matéria da Deutsche Welle sobre isso, eles consultam ali uma especialista sobre o Grupo Wagner, a Isabella Curry, que diz que é aconselhável ter cuidado para não tirar conclusões sobre uma aliança do Grupo Wagner com o general Dagalo, o líder dos paramilitares, porque a estabilidade pode não servir ao interesse do Putin ou mesmo à rede do Prigozhin, ou seja, ao Grupo Wagner. Simplesmente porque a instabilidade pode afetar a condução dos negócios que já estão sendo realizados, o que francamente é um tanto óbvio. O que pode ter de relevante e especial nessa relação, no caso do Sudão, é a possibilidade muito provável, muito plausível, de que o Grupo Wagner ou uma outra empresa russa, em troca do minério, ao invés de estar pagando dólar, estaria fornecendo armas e treinamento militar para forças sudanesas. Isso é uma possibilidade. Seguiria um determinado padrão e, claro, o interesse russo de não usar a moeda forte, de não estar usando dólar nas suas negociações, mas usando aí um recurso que eles estão dominando muito bem, né? Então oferecendo ali para um vizinho do Sudão, que é a República Centro-Africana. Mas eu recomendo que vocês fiquem atentos, porque felizmente já tem matérias que falam de um vínculo internacional do Mohamed Dagalo, o líder dos paramilitares, muito mais importante do que o vínculo com a Rússia, que é o vínculo com os Emirados Árabes Unidos. Ele participou do esforço de guerra dos Emirados Árabes no Iêmen contra as tropas do Ansarullah, ou os Houthis, que eram apoiados pelo Irã. E mais do que isso, os Emirados Árabes, na sua atuação do Iêmen, eles também tiveram uma preocupação de, na retaguarda, do lado que eles apoiavam, atacar e exterminar um partido, o Partido Islã, que é ligado à Irmandade Muçulmana, porque os Emirados Árabes assumiram como prioridade na sua política regional combater a Irmandade Muçulmana. E nós estamos vendo o reflexo disso no discurso do Mohamed Dagalo, que ele está acusando os generais do exército de terem vínculos com os islamistas, que eles vão restaurar os islamistas no poder. O que provavelmente não é o motivo principal do conflito, mas existe algum fundamento da realidade. Parece que alguns interesses ligados à Irmandade Muçulmana do Sudão, de fato, estavam conduzindo a algum acordo com os militares. Mas o uso desse discurso, ele é até explicado por esse vínculo do Dagalo com os Emirados Árabes Unidos. Por fim, cabe observar o que o próprio Mohamed Dagalo vem falando no seu Twitter, vem falando nas suas comunicações, nas redes sociais do próprio grupo que ele comanda, que são declarações que fazem muitas referências positivas aos Estados Unidos, que fazem referências positivas à mediação dos Estados Unidos no conflito, à mediação dos Estados Unidos no cessar-fogo, à mediação específica e pessoal do secretário de Estado dos Estados Unidos, o Blinken, dentro do conflito, elogios ao Blinken, elogios ao papel dos Estados Unidos. Agora, imagina se fosse um pedido, se amanhã ele decide fazer um pedido para que a Rússia ajude na mediação, ajude nas negociações. Como que isso ia ser recebido por uma parte da mídia? Iam falar, olha aí, ele é vinculado com a Rússia mesmo. Mas essas declarações perante os Estados Unidos vêm sendo ignoradas. Não que eu ache elas uma grande explicação, grande coisa para dizer que ele é um teleguiado dos americanos, porém, cabe observar para a gente ter uma noção um pouco melhor do contexto e não cair nessa narrativa que quer projetar algum tipo de potência colonial na Rússia. Esse tipo de discurso, para além das suas versões mais fantasiosas de projetar o colonialismo, projetam a política hegemonista dos Estados Unidos na atuação da Rússia, como se houvesse uma proporcionalidade. Quando a política russa ela é muito mais cuidadosa no seu processo de acomodação de interesses, até porque está nadando contra o que era até então uma ordem hegemônica global comandada pelos Estados Unidos.